história da humanidade está repleta de eventos grandiosos, desde conquistas impressionantes a reviravoltas inesperadas. No entanto, nem tudo que aconteceu no passado pode ser explicado pela lógica, de guerra contra aves a uma horda de coelhos aterrorizando um imperador. Alguns momentos são tão surreais que parecem ter saído de um filme de comédia. Você já imaginou um exército ser derrotado por pássaros? Ou uma empresa de refrigerantes temporariamente se tornar uma potência militar? E que tal um dos ditadores mais infames do mundo sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Pode parecer improvável, mas esses acontecimentos são reais e fazem parte dos episódios mais estranhos e inusitados da história. Prepare-se para descobrir alguns dos fatos mais bizarros que realmente aconteceram e que até hoje deixam qualquer um perplexo. A Austrália tem um histórico de eventos peculiares, mas poucos são tão bizarros quanto a chamada Grande Guerra dos Emus, um confronto surreal entre humanos e aves que ocorreu em 1932. Na época, o país ainda enfrentava os desafios da Grande Depressão, e os agricultores tentavam aumentar a produção de trigo para sobreviver. No entanto, esses esforços teve uma consequência inesperada. Cerca de 20 mil emus migratórios foram atraídos para as plantações, devastando as colheitas e agravando ainda mais a crise dos fazendeiros. Desesperados, os agricultores pediram ajuda ao governo, que surpreendentemente tratou a situação como uma ameaça militar. O Ministério da Defesa autorizou o envio de um pequeno grupo de soldados armados com metralhadoras Lewis, que deveriam eliminar os emus e restaurar a ordem no campo. No início parecia uma missão fácil, porém a realidade se revelou muito diferente. Os emus eram rápidos, resistentes e extremamente organizados em grupos. Com seu comportamento imprevisível e incrível velocidade, as aves conseguiam desviar dos disparos, tornando-se alvos quase impossíveis de se atingirem. Em muitos casos, os soldados desperdiçavam centenas de balas sem sucesso, enquanto os emus continuavam a se espalhar pela região. O fiasco militar se tornou uma piada nacional. Após inúmeras tentativas fracassadas e uma grande quantidade de munição desperdiçada, os soldados foram forçados a admitir a derrota. No fim, a Austrália perdeu uma guerra contra os pássaros, tornando-se um dos episódios mais cômicos e absurdos da história mundial. A Rússia tem uma longa história de amor com a Pepsi. Esse relacionamento levou a um dos acordos comerciais mais incomuns da história. Tudo começou em 1959, no auge da Guerra Fria, quando o então vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, visitou a União Soviética para tentar promover o capitalismo. Durante a visita, Nixon e o líder soviético Nikita Khrushchev tiveram um debate acalorado sobre os méritos de seus respectivos sistemas econômicos. Para aliviar a tensão, um representante da Pepsi que estava junto com a comitiva de Richard Nixon ofereceu a Nikita Khrushchev um copo do refrigerante. O líder soviético ficou fascinado com o sabor, e a partir deste momento a Pepsi conquistou um lugar especial na Rússia. Mas havia um problema: o rublo não era uma moeda amplamente aceita no mercado internacional, o que tornava impossível para os soviéticos pagarem pela bebida como qualquer outro país faria. Diante disso, uma solução criativa foi adotada. Inicialmente, a União Soviética pagou suas importações de Pepsi com vodka, um método de troca que funcionou por um tempo. Mas em 89, com o aumento da demanda, os soviéticos precisaram oferecer algo mais valioso. Uma frota inteira de submarinos, navios de guerras e outras embarcações militares foram oferecidas à Pepsi. Por um curto período de tempo, a Pepsi deteve a sexta maior força naval do mundo, superando diversas nações. No entanto, a empresa não tinha interesse em se tornar uma potência militar, e até mesmo privada, e rapidamente acabou vendendo as embarcações para uma empresa sueca que acabou desmontando as embarcações. Esse episódio inusitado prova que um refrigerante pode ser mais poderoso do que um exército inteiro.
A história está repleta de eventos bizarros, mas poucos são tão surpreendentes quanto a indicação de Adolf Hitler ao Prêmio Nobel da Paz em 1939. O responsável por essa nomeação foi Erik Brandt, um membro do parlamento sueco. No entanto, longe de ser um gesto sério, acredita-se que a indicação tenha sido uma crítica sátrica à política internacional da época. Brandt, que era abertamente antifascista, pretendia ridicularizar a crescente tendência do apaziguamento das potências europeias em relação ao regime nazista. No entanto, o tom irônico não foi amplamente compreendido e o incidente gerou enorme polêmica. Em meio à indignação geral, a nomeação foi rapidamente cancelada. Como se não bastasse, naquele ano acabou sendo um dos poucos anos em que o Prêmio Nobel da Paz não foi concedido a ninguém, provavelmente devido ao cenário crescente das tensões mundiais que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Além do mais, além dessa história já parecer um absurdo, teve um detalhe ainda mais peculiar. A revista Times nomeou Hitler no ano de 1938 como o Homem do Ano. Napoleão Bonaparte, um dos líderes mais temidos da história, enfrentou incontáveis batalhas durante a sua vida. No entanto, poucos sabem que um de seus encontros mais embaraçosos não foi contra um exército inimigo, mas sim contra um exército de coelhos. Após assinar o Tratado de Tilsit em 807, marcando o fim do conflito entre o Império Francês e a Rússia Imperial, Napoleão decidiu comemorar de maneira peculiar, organizando uma caçada de coelhos para que ele e seus oficiais, para tornar a experiência ainda mais divertida, ordenou que fossem adquiridos mais de 3.000 coelhos e que forem soltos e então caçados. No dia do evento que tudo parecia estar sob controle, os coelhos foram liberados e Napoleão e seus homens se prepararam para a perseguição. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de fugirem, os coelhos avançaram em direção ao imperador e sua comitiva. Ao contrário do que se esperava, os pequenos animais não demonstravam medo, pelo contrário, eles corriam em massa em direção a Napoleão, cercando-o de todos os lados. O que deveria ter sido um dos momentos de diversão rapidamente se tornou um caos absoluto. Qual era o motivo desse comportamento bizarro? Acredita-se que os coelhos não eram selvagens, mas sim criados para ocasiões específicas. E como estavam acostumados a receber comidas de seus criadores, associaram os soldados a seus tratadores e simplesmente correram para receber alimento. Essa foi a parte 2 dos eventos bizarros que já aconteceram na história. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E não esqueça de ver a primeira parte. É isso, tchau tchau e falou!